Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do Conselho Técnico da FBNB, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil. A FBNB é a representação dos interesses das trabalhadoras e dos trabalhadores do BNB. Eu sou Fábio Sobral, sou professor da UFC, colaboro com o Conselho Técnico em debates, colaboro voluntariamente com o Conselho Técnico. Bem, hoje nós vamos discutir um tema mais teórico. Espero que não seja complicado. Vou tentar simplificar ao máximo. Inclusive, vou aqui ser acompanhado de um cafezinho, para relaxar um pouco o tema, um tema pesado. A teoria econômica, saúde. A teoria econômica, a teoria econômica dominante, ela começou a ser elaborada nos anos 60, meio dos anos 60, começo dos anos 70. É uma teoria que tem alguns princípios básicos. Quais? Você tem que tirar direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos sociais de maneira geral. Você tem que garantir a transferência de recursos para os setores mais ricos da sociedade. Inclusive, eles trabalham com essa ideia. Não, se os ricos ganharem mais, eles vão gastar mais empregando pessoas e isso vai gotejar para todas as camadas da sociedade. É uma teoria falsa, isso não funcionou. Os ricos, na verdade, ao ganharem mais, eles jogam esse dinheiro excedente no mercado financeiro. Isso não entra no dia a dia das pessoas, da vida comum, no dia a dia, no cotidiano da população. Eles circulam em sistemas eletrônicos, virtuais, em um espaço que não modifica a vida das populações, dos países. Essa é uma teoria, então, que está voltada para os extremamente ricos, que defende, inclusive, a redução da cobrança de impostos desses setores mais ricos. Os impostos foram, desde que Ronald Reagan se tornou presidente dos Estados Unidos, em 1980, os mais ricos no mundo passaram a pagar cada vez menos impostos. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, a taxação dos mais ricos é em volta de 2 a 2,5% do que eles ganham, enquanto a maior parte das camadas trabalhadoras paga, que tem um salário um pouquinho mais alto, paga 27,5%. Só agora as pessoas que ganham até R$5.000 foram isentas do imposto de renda, mas antes elas pagavam em uma proporção maior do que o percentual que os mais ricos pagam. Então é um sistema tributário muito injusto e tudo está fundamentado nessa teoria econômica de defesa dos mais ricos e de defesa das grandes corporações. As corporações, elas não são como empresas normais, elas são como se fossem nuvens de negócios, elas controlam dezenas, centenas de empresas e vendem parte das ações, 10% das ações, compram 5% de outras, elas jogam com o mercado financeiro num mecanismo de controle dos preços desses ativos, trabalhando com a especulação. Então, é um sistema voltado inteiramente para defender o mercado financeiro, para defender a transferência de renda e riqueza das camadas trabalhadoras para as camadas proprietárias. Uma transferência de renda gigantesca que produziu a situação mais desigual que, desde que se tem notícia no mundo, está ocorrendo. E isso é atestado, mostrado a cada 2 anos, mundialmente, por uma entidade inglesa chamada Oxfam.
E no Brasil a cada 2 anos também, mas elas não coincidem. Um ano é mostrado no Brasil, depois no mundo. Eles mostram nos países, depois no mundo. E a situação tem se tornado mais grave a cada ano. Você tem 5 pessoas, as 5 pessoas mais ricas do mundo, possuem hoje mais riqueza do que a metade da população mundial mais pobre. Ou seja, 5 pessoas possuem mais riqueza do que 4 bilhões de seres humanos. Né? E sem contar que dentre esses 4 bilhões de seres humanos, a gente morrendo de fome, a gente sem água potável, a gente sem assistência médica, gente sem a possibilidade de educação, de proteção, inclusive religiosa, de proteção política, sabe? Todo tipo, submetidas a genocídios, como em Gaza, todas as mazelas que a gente possa imaginar, violência sexual, violência, né, misoginia, transfobia, todos os tipos. Então você tem um mundo profundamente injusto. E a corrente central da economia, a corrente dominante, é responsável por todo esse processo. Eles passaram a defender esse conjunto de ideias que trabalha com o mecanismo de eliminar as proteções para as camadas mais pobres. É um mecanismo cruel de desumanização. Eles trabalham, inclusive, para vocês terem ideia, com a ideia de que existe uma taxa natural de desemprego. Nunca nós podemos ter, segundo eles, todas as pessoas da economia empregadas. É preciso manter um percentual das pessoas propositadamente desempregado, esse percentual. Por quê? Para pressionar quem está trabalhando. Entende? Quer dizer, aquela pessoa desempregada está ali na porta pedindo um emprego e ameaça os que estão empregados. Quer dizer, é um sistema de, inclusive, de corrosão psicológica da sanidade das pessoas. O medo de quem está empregado, ameaçado por uma pessoa sofrida lá fora que não está empregada. E eles chamam isso de taxa natural de desemprego. Como se na natureza isso fosse comum. Isso é você vê a farsa que esses economistas elaboram, né? Como se a natureza houvesse um mecanismo de desemprego das pessoas. Não. O papel da sociedade humana é garantir a existência digna para todos os seres, todos e todas os seres humanos, né? Mas não, eles trabalham com a perspectiva de manutenção da ameaça psicológica, do assédio psicológico sobre as pessoas empregadas e o desespero das pessoas desempregadas. E aí eles criam outras teorias que fundamentam isso, né? Uma delas é de que precisa controlar a inflação por meio dos juros, o que é uma farsa tremenda. Os juros servem unicamente para transferir riqueza dos mais pobres aos mais ricos. Você pode me perguntar como, professor Fábio? Da seguinte forma: eles aumentam os juros, eles próprios endividam o Estado, por exemplo, o Estado brasileiro acaba dando benefícios fiscais e tributários a grandes empresas. Grandes empresas vão se instalar em um certo local, aí dão uma isenção. Você não precisa pagar os impostos durante 10 anos. Entende? O Estado abriu mão de arrecadar tributos. E aí o Estado se torna incapaz de pagar suas contas. O que é que ele faz? Ele se endivida, pede dinheiro emprestado ao mercado financeiro. Para pagar ao mercado financeiro o que ele pediu e ainda mais os juros, o que é que ele faz? Ele arrecada impostos, tributos, né, do lado de cá, da população, e ao invés desses tributos servirem, beneficiarem a população com o que ela precisa, saúde, educação, transporte público de qualidade, moradia, saneamento básico, proteção ambiental, arte e cultura, esportes, né?
que é que eles fazem? Pegam esse dinheiro e entregam ao mercado financeiro. A população fica desassistida, né? Ela fica ameaçada por todas as mazelas sociais que você pensar. Ela, inclusive, se torna mais desesperada, ela se torna subjugada por situações de mal-estar social. Então a população está nessa situação. Ela se torna mais desesperada, com medo. Perder o emprego significa cair na rua da amargura, da miséria. Então ela começa a ser pressionada psicologicamente já nesse momento em que o Estado se ausenta de cumprir suas funções sociais para dar dinheiro ao mercado financeiro. Nós temos aí uma teoria econômica que fundamenta todos esses elementos. Nós precisamos compreender que a teoria econômica precisa ser feita para o benefício da maior parte da população, e não para atender uma minoria, e não para atender objetivos cruéis, objetivos sanguinários, eu diria até, de beneficiar os extremamente ricos. É isso. Muito obrigado.